Olá, gente, muito bom dia. Estamos hoje em nossa leitura devocional no capítulo 39 do livro do Êxodo. Nós continuamos agora essa nossa saga de ordenanças do próprio Deus sobre uma questão de estruturas, vestimentas e até material para a construção do tabernáculo. Eu quero ler uma partezinha final que está só em 2 versículos, versículo 42 e 43, que vai nos dizer: os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado para Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Interessante, né, que eles vão fazer com fidelidade tudo aquilo que o Senhor ordenou. Sejam os pequenos detalhes das roupas, da estrutura, do tamanho, eles fazem exatamente como Deus mandou. Alguns poderiam dizer: mas são só estruturas. Não precisa ser feito bem como está sendo pedido, dá para fazer mais ou menos, é para Jesus, né? Não. A fidelidade ao Senhor tem a ver com fazer exatamente o que Ele pediu. Se há uma ordenança de Deus com relação ao tamanho da pedra, a distância, há um motivo. Não é um tanto fez como tanto faz. Se Deus instituiu um mandamento e ordenança, e quando nós olhamos agora para os mandamentos de Deus, que são relatados no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, os mandamentos estão aí para possibilitar a vida do povo. Tem ordenanças que são colocadas agora não como mandamentos como os 10, mas são uma questão estrutural, que também é organizada por Deus. Então Deus cuida dos mandamentos e também de uma estrutura física, de como deveria ser. Então nós temos aqui uma organização do culto, da celebração. Então nós temos um padrão que Deus coloca para o povo aqui em Êxodo. Nós sabemos que hoje não temos uma formatação dessa de tabernáculo, dessa forma. Nós não temos essa questão de véus, por exemplo, inclusive porque o véu foi rompido quando Cristo morre na cruz, ou nós temos acesso ao Pai. Não temos o templo na mesma forma e medidas que são relatadas em Êxodo, muito menos as vestimentas que eram padrão para o Antigo Testamento. Então nós temos um padrão da sua época e que foi levado muito a sério. E nós temos hoje também questões estruturais para nós como igreja, inclusive uma questão de chamado, uma questão também de ordem e condução. Então nós como igreja, nós não vivemos num tanto fez como tanto faz. Há uma questão organizacional. Eu quero sair agora desse papo sobre estrutura, mas eu quero entrar um pouco nessa questão da fidelidade e obediência a Deus. Porque quando ele vai dizer que fizer exatamente como Deus pediu, é obediência ao que Ele quer. E a nossa geração ela é um tanto quanto avessa essas questões de lei, de ordenança de Deus. Eu não digo agora sobre o nosso texto de novo, sobre o tabernáculo, porque hoje nós temos outros tempos e uma nova realidade, inclusive que ela muda a partir de Cristo. Mas entender que a palavra de Deus ela tem normativas para a nossa caminhada. E rapidamente nós corremos para uma afirmação, dizendo: mas eu sou salvo pela graça, não pela lei. E eu concordo contigo totalmente, essa é a verdade bíblica. Mas quando nós usamos essa afirmação para abrir mão das balizas que a palavra nos dá, jogando fora tudo que tem a ver com ordenança de Deus, nós temos um problema teológico. Porque a lei ela realmente não nos salva. O que nos salva é somente Cristo. Isso é ponto, resolvido. Lei não nos salva. Mas a lei está aí para organizar a nossa vida. São as diretrizes, as balizas que Deus coloca para nós. Você consegue perceber essa diferença? Não é um negar a lei, não é jogar tudo que tem a ver com lei de Deus fora. Tem leis, essas de vestimenta, que eram culturais do seu tempo. E elas são diferentes para nós hoje. Tem leis eternas, 10 mandamentos, por exemplo. Mas entender qual que é o papel da lei na nossa caminhada. Onde ela se encaixa na nossa vida? Há um espaço para a graça e esse é central. A graça é central, Cristo é central. A questão de Cristo ela é a salvação para nós. Mas há um lugar para a lei, porque a lei nos aponta, nós somos falhos e pecadores, ela nos mostra quem nós somos, mas também dá essas balizas para a nossa vida. Então, numa sociedade que tem jogado fora essas balizas, que nós sejamos aqueles que ainda buscam viver a vontade de Deus, que é expressa na palavra, em obediência, e a nossa obediência é a expressão da salvação já recebida por Cristo, por graça. Seguir a lei de Deus não é troca, é resposta ao amor dele por nós.
e sabendo que nós nunca iremos conseguir cumprir essa lei de Deus. Mas quando nós falharmos nesse cumprimento, que nós possamos cair nos braços de amor de Cristo. Mas nós sempre buscaremos viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus expressa na Escritura é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos ajude a viver pela graça, salvos pela graça, mas olhando para a lei, também que nos orienta na nossa vida. Então, que Deus nos ajude nessa dinâmica de vida. Amém.